Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Como sempre, o prazer é imenso, absolutamente imenso, em podermos compartilhar princípios que agradam o coração do Pai. Hoje de tarde eu me senti compungido por Ele, com aquele amor maravilhoso, para que falemos hoje um pouco sobre tentação. Palavra essa que é muito mal interpretada e infelizmente deturpada na boca das pessoas. No capítulo 4, versículo 7 de Mateus, está escrito assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós pensamos hoje em tentação, a primeira coisa que vem na cabeça da grande maioria das pessoas é isso, que uma mulher nua, um homem parado se sentindo tentado por ela, ou dinheiro, ou uma mulher vendo um homem nu, ou semi-nu, ou em uma estrutura de sensualidade. Tentação não está muito associada a esses termos em si. O texto que Jesus usou traz um sentido completamente diferente. Essa resposta que Jesus deu, ela é uma resposta dada com menção em um texto de Deuteronômio e também em Números, que é a passagem de Massá e uma outra passagem também. O povo chega diante de Deus e começa a colocar Deus na parede. O povo começa a dizer mais ou menos assim, olha, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor está conosco mesmo, então o Senhor vai precisar fazer sair água da rocha ou fazer alguma coisa acontecer para nós bebermos água. Se o Senhor está conosco. E a resposta que Deus dá para eles é não tentarás. Ou seja, por que me tentais? Povo precioso, sabe o que mais me deixa preocupado? É que as pessoas não têm noção do que afinal de contas está acontecendo. Uma coisa que me deixa muito preocupado também é que, nessas passagens do Antigo Testamento, quando Deus é tentado pelo povo e o povo coloca Deus na parede, a primeira coisa que acontece é que Deus cede essa tentação deles. Deus faz aquilo que eles querem. O Pai dá a eles a necessidade deles, que eles precisavam. Isso me assusta um pouco. Porque mesmo o coração dele estando extremamente desagradado, mesmo assim ele faz. Imagine que seu filho chega em você e fala assim, pai, me dá 20 reais. Pai, me dá 20 reais. Pai, me dá 20 reais. E ele fica insistindo continuamente, e de repente ele para e fala assim, olha aqui pai, é o seguinte, se você me ama de verdade, você tem que me dar 20 reais, porque se o senhor não me der 20 reais, o senhor não me ama. Duas coisas aconteceram. Uma insistência desnecessária, que vai fadigando o coração do pai, entristecendo o coração do pai, porque não precisa disso. Por isso, nosso Pai disse de não usarmos de vãs repetições. Tem um pouco do sentido aqui, tem mais algumas outras coisas. E a segunda delas é colocar em choque o seu próprio amor. Ou seja, se ele me ama de verdade, afinal de contas, ele vai ter que me dar. Possivelmente, os pais que são mais conscientes do amor vão dar, aguardando o tempo certo para que o coração do filho mude o seu coração. Mas a diferença é, o pai vai dar pensando no filho, aguardando o tempo certo para que o coração do filho mude e ele reconheça, afinal de contas, o que ele estava fazendo. Porém, se você perguntasse a alegria, prazer dentro do coração do pai, você vai descobrir que não há. A mesma coisa aconteceu nessas duas passagens do Antigo Testamento. Nem na primeira e nem na segunda passagem o pai se agradou. Ele fez, mas ele não fez com alegria. Absolutamente ele não fez com alegria. E isso me preocupa muito, porque é justamente a diferença de um filho. O filho procura agradar o coração do seu pai. Então o que importa para o filho, necessariamente, não é o resultado que ele vai conquistar, e sim o método para ele conseguir esse resultado. E o método correto aqui é agradar o coração do pai. Ou seja, ele não vai estar preocupado em simplesmente conseguir aquilo que ele quer. Pelo contrário, ele vai pedir ao pai aquilo que o pai quer dar a ele, como diz na Epístola de João. Segunda coisa importantíssima, se há alegria e prazer no coração do pai, ele vai fazer de um jeito que não desagrade o coração do pai, como por exemplo, eu não vou dizer a Deus, se ele é comigo, ele vai fazer alguma coisa, mas eu vou começar a lembrar do quanto que ele me ama e do quanto que ele se importa comigo. E vou pedir para ele uma única só vez, porque eu sei que ele tem o melhor para mim, naquilo que ele quer fazer. Aqui, Satanás diz, distorcendo um texto para Jesus, está escrito,
Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito e eles te segurarão na mão para que não tropeces em alguma pedra. Ou seja, você pode dizer para o Pai que você é filho de Deus, que você é dele e que pelo fato disso acontecer, ele vai ser obrigado a te guardar, porque está escrito. E Jesus retorna o texto para ele dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso também está escrito. Não adianta simplesmente eu cobrar a proteção de Deus, cobrar a proteção do Pai e exigir que Ele faça isso, afinal de contas, se Ele é meu Deus ou se Ele é meu Pai. Frases como: se Deus é comigo, vai ter que acontecer. Se Deus é na minha vida, vai ter que acontecer. Se Ele me ungiu, ou frases semelhantes a essa, são frases que colocam Deus em tentação. A palavra tentação, para o espanto de muitas pessoas, significa teste. O que entristeceu o coração de Deus foi o povo colocá-lo num teste. Um teste para ver se Ele o ama ou não. Um teste para ver se Ele está com eles ou não. Isso não há a menor necessidade de acontecer com o nosso Pai. Guarde uma coisa no seu coração. Você precisa do resultado? Sim, mas do método certo. E o método certo é não testando Deus, é não provando Deus, é não colocando o Pai contra a parede. Porque cada vez que você faz isso, você pode até receber o que você quer, mas você vai receber desagradando o coração do seu Pai. E o primeiro princípio de um filho é agradar o coração do seu Pai. Ou seja, chega um outro filho em você e fala: papai, se o senhor achar por bem, se o senhor quiser, eu gostaria muito. A minha vontade eu gostaria muito que o senhor me desse R$20 para que eu pudesse comprar algo que eu estou querendo. Mas fica ao seu critério. O meu desejo é, se o senhor achar por bem, eu gostaria muito. Qual dos dois filhos você atenderia? O que insiste, põe seu amor à prova? Ou aquele que respeita o seu espaço, não te força a fazer absolutamente nada e reporta no amor que você tem por ele? Se você tem 2 filhos, você vai preferir dar ao filho que talvez nem pediu nada do que ao insistente que mantém aquela situação desconfortável diante de você, tentando forçar você a fazer algo que você não quer fazer e além disso ainda coloca seu amor em xeque. Guarde uma coisa no seu coração. Para agradar o coração do seu Pai, você precisa entender que o tempo de tentá-lo chegou ao fim. Agora é o tempo de agradarmos o coração dele com o método correto, da forma certa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pelo contrário, agrade o coração do seu Pai e literalmente faça-o sentir prazer em você. Que o Pai te abençoe.